Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que nós estamos nesse momento reunidos para cultuarmos o nosso Deus. Estamos aqui para podermos declarar que só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, de toda a adoração. Eu quero iniciar lendo a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Nós percebemos o quanto é importante podermos servir a Deus com integridade. E como diz o versículo 8, isso se torna saúde para o nosso corpo e isso se torna refrigério para os nossos ossos. Nós temos esse privilégio de adorarmos ao Senhor e que façamos isso a cada dia com as nossas vidas, sempre na presença dEle, declarando que Ele é o único digno, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus, pedindo a Ele o direcionamento sobre as nossas vidas, em especial sobre esse momento de culto. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rendemos-te graça, Deus. Te louvamos, te bendizemos pelo privilégio que temos de entrar na sala do trono, de entrarmos, Senhor Deus, no Santo dos Santos, no lugar que o Senhor mesmo separou para cada um de nós. Deus, e ali poder te adorar na beleza da tua santidade, poder te buscar, Deus, na certeza que o Senhor se permite ser achado. E é nesse momento que nós chegamos a ti, Deus, clamando pela tua graça, clamando, Senhor Deus, pelo agir do Senhor sobre as nossas vidas. Fale conosco, Deus, nos oriente, que nós possamos, como diz a tua palavra, Senhor Deus, sermos sábios e guardar essa palavra nos nossos corações, nos desviando de todo o caminho mau e sempre seguindo, Deus, os teus preceitos que são bons, os teus preceitos, Senhor Deus, que produz vida e vida em abundância. Muito obrigado por tudo, nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com um cântico de louvor e de adoração a Ele. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
maravilhoso para mim. Viemos te adorar, Deus. Viemos declarar que o Senhor é o único Deus. Viemos aqui, Senhor Deus, porque reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus, porque a fazemos confiando no nome precioso de Jesus. E é tão somente por Ele, Deus, que nós temos livre acesso à sala do trono. É somente pelo sangue precioso de Jesus que nós podemos nos achegar a Ti e Te adorar, Deus. E é por isso que nós estamos aqui declarando que viemos Te adorar, que viemos declarar que só o Senhor é Deus. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Nesse mesmo capítulo 3 do livro de Provérbios, os versículos 11 e 12 diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Nós sabemos que não é bom ser repreendido. Nós sabemos que certamente quando cometemos alguma coisa que é passiva de sermos corrigidos, nós na verdade queremos nos esconder, porque tememos a repreensão, tememos a correção. Mas quando começamos a compreender a ação de Deus por amor de nós, quando começamos a entender que Ele nos corrige porque Ele nos ama como um Pai, nós então abrimos o nosso coração e, como diz o salmista, nós não escondemos, nós colocamos diante do Senhor os nossos pecados e encontramos graça, encontramos misericórdia para podermos continuar a caminhada. Esse é o momento oportuno para fazermos isso, e eu quero te convidar a você fazer uma reflexão da sua vida, que cada um de nós possamos a cada momento colocar as nossas vidas diante do Senhor, dizendo: Deus, naquilo que ainda preciso, me ajude para que eu possa viver uma vida reta na Tua presença. Enquanto nós louvamos ao Senhor com mais um cântico, faça esse momento de reflexão da sua vida. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser Senhor, um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Somente o Teu Santo Espírito pode nos renovar. Eu quero ser, Senhor, um
ainda no capítulo 3 do livro de Provérbios, agora o versículo 9 e 10, versículos 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu tenho pensado muito nos últimos dias como nós temos motivos para agradecer ao Senhor, como nós temos tido motivos para estarmos com o coração cheio de gratidão, porque apesar das circunstâncias, Deus tem cuidado de nós. Apesar de todas as dificuldades, nós temos visto a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, provendo as nossas necessidades. E esse texto, ele aponta para uma realidade que acontecia no povo de Israel, que eles tinham sempre alegria de trazer à presença do Senhor a primícia dos seus frutos, de trazer ao Senhor, dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor me desse, a primeira parte, cabe ao Senhor. Eu quero agora, com alegria no coração, oferecer ao Senhor. É certo, meus irmãos, que isso não está falando apenas de questões financeiras. É muito claro que o texto está se referindo a tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, que nós devemos oferecer a Ele. A nossa vida deve ser uma constante oferta de louvor, de adoração, e que sempre a primeira parte seja oferecida ao nosso Deus como a principal fonte de adoração. Então seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem te dado e adore a Ele, porque Deus se agrada daqueles que demonstram gratidão. Deus certamente há de recompensar e transbordar a sua vida cada vez mais. Nós estamos convidados nesse momento a continuarmos adorando ao Senhor, e ofereça esse louvor, essa adoração, ofereça a sua vida, o melhor que Deus tem te dado, ofereça a Ele como oferta de louvor e de adoração. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico de alegria, de exaltação, de gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar.
razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Nosso irmão Diácono Sócrates estará nos elevando a Deus em oração. Senhor Jesus, nós nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, entendendo quem Tu és e quem nós somos, ó Pai. Sabemos que nós não somos nada diante da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, nós Te louvamos com alegria, ó Deus, em nosso coração. Ó Deus, entendendo, ó Pai, que o Senhor nos chamou para esse propósito, para essa finalidade, ó Pai, de simplesmente glorificarmos o Teu nome. Ó Deus, enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, fazermos o Teu reino crescer, que o Senhor cresça, ó Pai, que nós diminuamos, ó Deus, e que a cada dia, ó Pai, estejamos aos Teus pés, ó Deus, rendendo louvores ao Senhor, ó Deus, rendendo gratidão ao Senhor, ó Deus, louvando ao Senhor com intensidade em nosso coração, com alegria, ó Pai, entendendo, ó Deus, o plano do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, que a cada dia, ó Deus amado, nós possamos estar, ó Deus, no mesmo propósito, na mesma fidelidade, ó Deus, continuando, ó Deus, assíduos, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, sabemos que não são dias fáceis, Senhor, mas o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, fazendo, Senhor, esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, prestando nosso culto ao Senhor. Glorificado seja sempre, exaltado seja sempre o Teu nome, ó Pai. Nós Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Estaremos nesse momento meditando na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Vamos ler apenas o versículo 28. Na verdade, vamos fazer uma exposição desse versículo 28 e logo após, em outra oportunidade, nós estaremos fazendo uma exposição mais completa desse capítulo e outros detalhes desse capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do nosso Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com um texto como esse, registrado por Lucas, narrado aqui por Lucas no livro de Atos, e exatamente está dentro do contexto da terceira e última viagem missionária de Paulo e a sua equipe, nós percebemos que ele traz um enfoque, uma ênfase muito forte na ideia de liderança, na importância das lideranças dentro da igreja, e de certa forma, nós vamos perceber que sim, esse texto está falando sobre liderança, mas eu quero desafiá-lo a observar para esse texto e perceber que ele não está falando especificamente das lideranças apenas dentro da igreja, e que existem pontos que vão muito mais além do que o simples fato de que nós somos chamados, alguns são chamados, digamos assim, para estar exercendo a função de presbítero, a função de pastor dentro da igreja. Existe o ponto central aqui, que é a essência da obra de Deus, da obra da Trindade Santa sobre a igreja, a favor do seu povo escolhido. E é sobre isso que gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, a ação graciosa da Trindade Santa a favor da sua igreja. Observe comigo, em primeiro lugar, que aqui está destacando que existe uma obra do Espírito Santo de Deus, e essa obra é exatamente escolher pessoas, constituir pessoas para conduzir a sua igreja. Nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido também como Atos do Espírito. O Espírito Santo guiou esses homens em todos os seus
caminhos, em todas as suas decisões, eram direcionados pelo Espírito Santo. E Paulo, quando ele chama esses presbíteros para trazer uma palavra de exortação, Paulo, a primeira coisa que ele lembra a esses homens é o seguinte: atendei sobre vós. Atendei primeiramente sobre vós. Por quê? Porque vocês não podem de maneira nenhuma trazer uma palavra para outras pessoas se vocês não estiverem atendendo primeiramente sobre vós. Algo parecido Paulo falou lá a Timóteo, quando nós vemos lá na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como a outros que te ouvem. Olha que coisa interessante. Então, o Espírito Santo, que, como diz a própria palavra, é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito Santo chama homens e convence esses homens que eles não estão aqui por mérito próprio, pelo contrário, eles precisam estar atentos quanto ao seu próprio proceder, e estando assim atentos, eles devem viver totalmente dependentes da graça de Deus. E agora eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção para ampliarmos a compreensão da aplicação desse texto, porque assim, é muito claro, a primeira parte diz: atentai, pois, ao rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, como eu falei, quando nós lemos isso, parece que está falando apenas para pastores, está falando apenas para presbíteros, docentes ou regentes, não importa, mas pessoas que foram chamadas por Deus para cuidar do rebanho dentro da igreja. Mas aqui, meus irmãos, como é muito claro, em nossos dias tem nos chamado para pensarmos sobre isso, como nós, independente de sermos líderes dentro de uma instituição religiosa, também temos um rebanho sobre o nosso cuidado. Observem que os pais de família, observem que as mães, observem que inclusive os próprios irmãos, uns para com os outros, todos eles têm responsabilidades, e podemos sim dizer que esse é o rebanho que o Espírito Santo tem confiado às suas mãos. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você que tem pessoas amigas, pessoas que Deus tem trazido à sua presença, que tem lhe confiado, lembre-se, você precisa estar atento, primeiramente consigo mesmo, e depois observar a sua responsabilidade com relação a essas pessoas, que você não negligencie o chamado do Espírito Santo, que você não negligencie a capacitação que Deus tem lhe dado, porque Ele é o nosso capacitador para podermos viver a vontade de Deus, para podermos cumprir esta missão tão preciosa que Deus nos confiou. Que Deus realmente nos abençoe, para como pais, sejamos cada vez mais pessoas que estejamos fazendo com que os nossos filhos conheçam mais a Deus, como esposos, que as nossas esposas estejam conhecendo mais a Deus, e assim, a cada momento nós possamos colocar em prática essa capacitação que o Espírito Santo tem nos dado. Mas aqui nós também vemos a segunda pessoa, outra pessoa da Trindade Santa, agindo em favor da sua igreja, e ele fala: pastoreados a igreja de Deus. E aqui nós vemos agora o pai, e a ideia do pai entrando como alguém que planejou toda a ação da igreja. Observe que a igreja, ela não é uma obra do acaso. A igreja, ela não surgiu do nada, mas ela surgiu nos planos eternos de Deus. E dentro desses planos eternos de Deus, Ele mesmo diz que a igreja me pertence, e a igreja é o meu povo eleito, como ele fala lá no livro do profeta Isaías: é a menina dos meus olhos. Olha que maravilha, meus irmãos, entendermos que nós não estamos lidando com qualquer coisa, com qualquer obra desse mundo que hoje está bonita e amanhã se desfaz. Não, estamos lidando com os planos eternos de Deus, estamos lidando com o plano perfeito de Deus, a igreja triunfante que Deus fez para vencer, para ser gloriosa, e assim Ele cumpre, Ele vela pela sua igreja. Então nós precisamos ter essa consciência: nós somos
guiados e direcionados, porque o próprio Deus já planejou todos os passos da sua igreja. E mais uma vez, eu quero chamar agora para a nossa reflexão e trazer essa aplicação para dentro dos nossos lares. Porque, enfim, Deus também planejou na eternidade que a sua igreja, ela teria uma base forte, e essa base forte chama-se família. Não existe igreja forte sem famílias fortes. Não existe famílias ou igreja que vai realmente compreender os planos perfeitos de Deus quando as famílias não estiverem estruturadas na vontade soberana de Deus revelada na sua palavra. Por isso, mais uma vez aqui, ele nos lembra que nós somos chamados para pastorear dentro dos nossos lares, pastorear aqueles que o Espírito Santo tem trazido até nós, colocando diante de Deus e mostrando que, enfim, eles pertencem a Deus. E é interessante quando nós pensamos sobre isso, tem alguns textos que nos faz perceber melhor o quanto a nossa família realmente não é nossa, na verdade é de Deus, pertence a Deus, e Ele tem nos confiado para que nós possamos cuidar delas. Um exemplo clássico é do próprio Jó. Jó, quando ele recebe aquela notícia trágica que todos os seus filhos haviam morrido, ele fala aquelas palavras maravilhosas dizendo: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando lá no final do seu livro diz que Jó foi restituído em dobro tudo o que tinha, nos conta que ele teve exatamente a mesma quantidade de filhos que ele teve antes, ele teve novamente. E isso por quê? Porque os outros filhos, eles não perderam, na verdade o próprio dono, que é Deus, havia tomado para si, e agora ele estava dando a Jó o privilégio de ter mais 10 filhos, dizendo: esses 10 também são meus, mas eu vou te dar o privilégio de ter 20, agora o dobro, você vai cuidar dos meus filhos por um determinado período. Assim também o salmista nos lembra que a herança do Senhor são os filhos. A herança do Senhor pertence ao Senhor e nós somos chamados a cuidar deles. Por isso, atentai para o rebanho que Deus tem colocado em nossas mãos. Por isso, cuidai, pastoreai da igreja, da família de Deus, porque, enfim, nós somos apenas mordomos, cuidando daquilo que é de Deus. Terceira e última obra maravilhosa da Trindade Santa está aí na parte C, na parte final do versículo, dizendo: a qual Ele comprou pelo seu sangue, a qual o Filho agora redimiu, comprou pelo seu sangue precioso. E aqui nós começamos a perceber exatamente a obra que faltava. Porque quando nós percebemos que Deus nos deu uma responsabilidade de cuidarmos de um rebanho, quando nós percebemos que Deus planejou na eternidade tudo isso, existia algo que parecia que ia atrapalhar tudo acontecer, chamado pecado. Observe que nesse meio percurso, o homem se tornou incapaz de obedecer perfeitamente esse plano perfeito de Deus. Não tinha como o homem obedecer, ainda que Deus enviasse toda a capacitação de anjos e até mesmo o direcionamento do Espírito Santo. Nós não poderíamos conviver com o Espírito Santo, porque diz a palavra de Deus que Deus, ele não compartilha com o pecado, ele não coabita com o pecado, e o Espírito Santo, sendo Deus, ele não poderia habitar em nós se nós estivéssemos submergidos no pecado. Então Deus providenciou o meio pelo qual nós poderíamos ser habitados pelo próprio Espírito Santo, que é a remissão dos nossos pecados pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. E então aqui mostra a preciosidade que Ele cuida do seu povo, do seu rebanho, porque nós não somos comprados por ouro ou prata, como diz o apóstolo Pedro, ou por qualquer coisa perecível, mas somos comprados por um alto preço, preço de sangue, e sangue precioso, sangue carmesim, sangue incorruptível, sangue do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos comprou por esse sangue, e por esse sangue nós agora podemos nos achegar à sua presença, e podemos agora dizer: sim, Deus, apesar da minha fragilidade, apesar da minha pequenez, eu posso sim atentar para os teus mandamentos. Eu posso sim, porque eu tenho o auxílio do teu Santo Espírito, e ele agora habita em mim,
porque eu já sou lavado e remido pelo teu sangue, e não sou mais conduzido pelas minhas vontades, mas sou conduzido pela vontade do Senhor. E assim, Deus, eu posso agora cuidar daqueles bens tão preciosos que o Senhor tem colocado em minhas mãos, que é a minha família, que é a responsabilidade que o Senhor tem me dado para cuidar do rebanho que o Senhor mesmo constituiu, que pertence ao Senhor e que nós estamos cuidando enquanto estamos aqui nessa terra. É nesse sentido que nós devemos entender o quanto é precioso pertencermos ao rebanho do Senhor, porque nós somos cuidados, nós cuidamos e somos cuidados, porque é exatamente isso que Deus faz quando vivemos em corpo. Observe que Paulo, ele está falando isso aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele lembra a esses presbíteros que existiriam muitas dificuldades, mas quando nós lemos a carta que ele escreve a Timóteo, nós vamos perceber que Paulo, ele deixa Timóteo lá na igreja de Éfeso por um tempo, exatamente para dizer assim: vocês não estão sozinhos, vocês continuarão sendo exortados, e vocês agora vão também ganhar confiança para exortar a outros. Não guarde para si aquilo que Deus já tem feito em sua vida, mas transmita, leve adiante, e que a obra do Senhor, por intermédio da minha e da sua vida, possa se tornar cada dia mais conhecida, a começar dos nossos lares. E assim, o reino de Deus vai cada vez mais crescer e o nome de Deus ser glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver uma vida santa na sua presença, que Deus nos ajude a verdadeiramente colocarmos as nossas vidas a serviço da edificação do seu reino e para a glorificação do seu nome. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Coloque a sua vida na presença desse Deus. Creia. Nós cantamos um cântico. Eu quero até convidar Sócrates aqui para que possamos estar cantando esse cântico. Nós declaramos que a presença de Deus é aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está na sua vida, e é por essa presença real do Senhor que nós podemos viver uma vida diferenciada. É por essa presença real do Senhor que nós podemos colocar as nossas vidas dizendo: Deus, eu sou um instrumento nas tuas mãos, usa-me conforme o teu querer, para que o teu reino seja edificado. É por isso que nós podemos sim confiar que podemos vencer, que já somos vitoriosos, porque a presença do Senhor é real. Vamos louvar ao Senhor e logo após estaremos orando, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito Santo está aqui, está na sua vida, está nesse momento aqui. Sinta a presença de Deus nesse momento, fortalecendo a sua vida. Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Oh, Deus Filho, que redimiu as nossas vidas, é presente em nossas vidas. Deus está em nós, aleluia, planejou tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tão certo tem nos como eu te sustentado, falo, tem nos guiado, tem nos direcionado em cada momento. Nesse momento, Pai amado, nós lançamos as nossas vidas diante da Tua presença. Oh, Deus Santo, poderoso, glorioso, nós reconhecemos
reconhecemos que somos totalmente seu. Reconhecemos, Pai amado, que as nossas vidas é uma bênção do Senhor, é a dádiva vinda das tuas mãos, que as nossas famílias, Deus, é bênção do Senhor, que a nossa igreja, que tudo aquilo que vem do Senhor, Deus, é bênção que o Senhor constituiu e nos deu o privilégio de podermos cuidar. E por isso nós clamamos a ajuda do Senhor. Nos ajude a cuidar bem, Senhor Deus, dos bens preciosos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajude como Pai, Deus, a cuidar bem dos nossos filhos. Nos ajude a, como esposos, cuidar bem das nossas esposas. Oh, Deus, aquelas esposas que sejam sábias e que cuide bem dos seus maridos. Deus, nos ajude como servos fiéis na tua casa, que colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás. Nos ajude, Deus, a avançar na obra do Senhor, porque, Senhor Deus, o Senhor tem confiado essa obra em nossas mãos, e apesar da nossa pequenez, Deus, somos capacitados pelo Senhor Espírito Santo, e por isso nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Deus, e queremos nesse momento, Pai amado, declarar que as nossas vidas estão por completo nas tuas mãos. Ser conosco, Deus, e que o teu Santo Espírito possa nos conduzir a cada dia. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre cada um de nós, e que nesse momento, Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda assim uma semana debaixo de sua graça e proteção, e que a cada dia nós possamos sentir a presença real do Senhor, e não somente sentir, mas crer que Ele é real nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.